E agora a gente destaca a grande expectativa do mercado em relação à precificação da arroba do boi. Existe aí uma expectativa de que a arroba possa alcançar um novo patamar de preços e a gente vai entender por que essa expectativa existe nesse momento. A gente vai falar também sobre essa suspensão de mais um frigorífico exportador aí que vende carne para a China, mas nesse caso em específico foi um frigorífico de aves, né? Não tem nada a ver com carne bovina, mas enfim, isso acende uma luz de alerta. Quem vai explicar para a gente melhor todo esse impasse é o Caio Toledo, consultor de gerenciamento de risco lá da Stonex. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vamos começar com os preços. Nesse momento, o que você tem como referência para os preços da arroba aqui em São Paulo e por que existe essa expectativa aí em relação a uma mudança de patamar nas cotações, Caio? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Hoje, em São Paulo, nós estamos observando negócios aí, pegando um animal inteiro macho, na faixa de R$220 a arroba. Aí temos as premiações, obviamente, se é J4, a espessura de gordura, se é cota Hilton, se é China. Então, hoje seria animal base R$220. O animal comum 220, mas quando a gente olha o boi China, por exemplo... O animal China, que é o J4, nós estamos observando aí 225, alguns lugares tentando comprar nos 223, até porque a premiação China tem ficado um pouco menos interessante do que tempos atrás, onde já observamos 15, 10 reais a mais pela arroba, então a mais nesses patamares. Houve um negócio ontem em São Paulo, 227, que foi o número mais alto que eu cheguei a observar, e fala-se até em animais de 230, mas por enquanto eu sinceramente não observei esse valor. Muito bem. Agora, quando você fala dessa questão da premiação aí, perder um pouco do fôlego, por quê, Caio? O que está acontecendo? A gente pode deixar de ver esse ágio do boi China acontecer? O que nós temos observado é a questão da valorização cambial tem influenciado muito na questão dos cortes, né? Então, a China tem tentado também tirar um pouquinho o pé no preço, tentando pagar um pouco mais barato, obviamente. E se a gente pegar o preço de alguns cortes específicos e trazermos a tonelada, trazermos para quilo, passarmos para reais com o câmbio que nós temos, se a gente for comparar isso com outros destinos, já começa a mostrar uma falta de fôlego dessas premiações, porque a carne já começa a se tornar competitiva em outras regiões. Que cortes seriam esses, Caio? Olha, a gente pega pelo dianteiro, né? Mas tem alguns cortes específicos do dianteiro, aí tem que pegar pelo levantamento, que a gente olha aqui muito acém, músculo, peito e palheta. Agora eu não lembro qual dos quatro, a gente estava monitorando mais de perto, só que isso já mostrou um sinal de alerta para nós que pode perder fôlego, influenciado muito diretamente pela questão cambial. Ou seja, a taxa, o real ficando mais valorizado, a carne fica menos competitiva e com isso a tendência é desse ágio que se paga hoje pelo boi China reduzir, então? Exatamente. Seja pela questão do mercado, até provavelmente do mercado doméstico. Se não me falha a memória, acho que foi o peito bovino que nós comparamos, estava quase... Está muito próximo dos valores aqui no mercado doméstico para o mercado internacional, mas a gente observou também que a tonelada que outros países pagam já começa a ficar muito parelha com o que a China paga. Então, todo aquele upside que tinha da venda para a China, por exemplo, em cima de Hong Kong, Egito, isso acabou deixando de existir em alguns cortes. Então, isso acaba acendendo a luzinha de alerta e falou, opa, será que o animal China tem tanto fôlego mais? Obviamente vai depender muito da questão chinesa sobre a questão da gripe suína por lá, até da gripe aviária, que deixou de ser falado, mas existe ainda lá na China, da guerra comercial China e Estados Unidos, tem vários fatores. Mas já, com certeza, é um sinal de alerta que a gente tem que sempre monitorar.
Ok, não está sendo praticado ainda, mas existe essa possibilidade de acontecer e é isso que você está alertando a gente, certo? Exatamente, exatamente. Muito bem. Agora, por falar em China, temos mais essa condição de suspensão de frigorífico. Não é um frigorífico de carne bovina, mas me parece que tinha frigorífico de carne bovina também aí na lista, hein, Caio? Até o que nós temos de informação, assim, conversando com os nossos, alguns informantes que nós temos, foram que a semana passada a China solicitou o bloqueio de 2 unidades. Mas, num primeiro momento, o Ministério da Agricultura tinha conseguido evitar esse bloqueio. Então, era uma de aves e uma de bovino. E agora, nós tivemos informação hoje que a de aves teve, de fato, bloqueio. Então, acende um alerta nosso que era, semana passada foram 2 solicitadas. Hoje nós tivemos uma. Como vai ficar de bovino, né, nessa história? Então, querendo ou não, é outro sinal de alerta que nós temos agora. Obviamente, sinais de alerta podem voltar a ficar verdes, mas a gente tem que sempre monitorar, porque por se tratar de China, né, que é o mercado que nós hoje mais exportamos, e então a gente está monitorando isso a partir de agora, porque essa suspensão pode ocorrer, como também não pode não ocorrer, e vida que segue. Uhum. Mas, obviamente, a gente tem que monitorar. A gente está falando dessa unidade de Dourados, né, lá no Mato Grosso do Sul, uma unidade de abate de aves por lá, que acabou sendo suspensa da importação aí para a China. No dia de hoje, teve a confirmação, portanto, da suspensão desse frigorífico. E, como o Caio bem colocou, precisamos continuar monitorando aí, afinal de contas, a China está de olho no que está acontecendo em relação ao contágio aí da Covid no interior do Brasil, né, Caio? Tem alguma relação direta? Como é que está essa questão? O que está acontecendo de fato, hein, Caio? É mais uma restrição sanitária ou tem algum peso de mercado mesmo, né? De alguma barreira financeira aí, digamos? O que nós temos monitorado também é uma questão chinesa, mas também é uma questão do próprio Brasil tentando se anteceder a qualquer movimentação deles. Então, até o Ministério Público, que em alguns estados, tem tentado evitar ou pedir a testagem em massa em alguns frigoríficos. Então, tudo isso a gente tem que monitorar, porque o Covid, infelizmente, é uma coisa aqui no interior do Brasil que continua a crescer. Então, eu acho que a China vai olhar isso, o Ministério da Agricultura também está observando isso de perto, para tentar se precaver. Obviamente, a gente não quer nunca que uma unidade seja suspensa, né? Mas o mercado está tentando se antecipar a qualquer movimentação que aconteça, porque é de mercado isso mesmo. Então, eu acho que isso é uma questão preventiva. Os chineses têm feito isso no mundo inteiro, não é algo que tenha ocorrido só no Brasil. Acho que é algo cautelar, alguma prevenção, até porque o coronavírus é uma doença que, por mais que nós tenhamos várias informações, não sabe-se muito ao certo sobre tudo. Então, é algo, na minha concepção, algo muito mais preventivo dos chineses do que alguma coisa de tentativa de derrubar preço, etc. Até porque o preço da carne na China subiu muito de preço. Semana passada até que deu uma recuada, mas nós tivemos quase 2 meses com o preço da carne na China, principalmente a carne suína, que é a mais consumida por lá, em alta. Então é o seguinte, eles precisam de proteínas. Só que eles também têm que olhar a questão do coronavírus por lá, porque também está aumentando os casos na China. Então, tudo isso é levado em conta nesse momento. Então, a gente tem que monitorar muito de perto, porque é uma doença muito nova. A gente conhece ela, mas não tão bem como nós podemos conhecer no futuro. Então, isso tem que ser observado sempre de perto. Agora, essa questão chinesa, de alguma forma, pode reduzir a demanda deles, a demanda chinesa? Olha, a demanda por lá acho que vai existir e não vai deixar de existir agora. Acho que a demanda chinesa deve começar a recuar, mas acho que por horizonte mais de médio prazo. E eu digo isso até, a gente monitora toda semana a questão do como estão os abates na China, como está a retenção de leitoas na China, falando só da parte de suínos. E a gente observou agora que o mês de junho foi o primeiro mês no ano onde o número de leitoas na China foi maior do que o ano passado. Então, por exemplo, junho de 2019 junho de 2020, temos mais leitoas que junho de 2019. Ou seja, a recuperação do plantel de suínos começou a acontecer
melhor do que estava acontecendo. Então, eu falo, opa, a China daqui a um tempo, mas daqui a um tempo vai começar a se limitar. Mas, nesse momento, a China precisa de proteína do mundo inteiro. Então, eles estão... Essa demanda deles é uma coisa que eles vão voltar muito para o Brasil. Então, eu acho que pouco provável que a demanda por lá caia. Mas eles vão ter que também se orientar pela questão do coronavírus aqui no Brasil. Então, pode ser que exista a demanda por lá, mas uma questão sanitária e de prevenção, eles reduzam o volume embarcado aqui do Brasil. A redução vai ser drástica? Acredito que não. Mas em algum frigorífico pontual, ela pode mexer nisso. E isso pode ter algum impacto na arroba, mas eu acho que muito regional, muito localizado. A planta do sul do Mato Grosso foi bloqueada, então vai ser naquela região. Então, acho que não pode ser, não, na minha concepção, não vai ter um impacto tão nacional. Espero que não, né? Teoricamente, então, a gente tem o mercado externo meio que precificado já, Caio. Mas como é que ficam os outros dois fatores que ajudam a formar o preço da arroba aí, que é demanda interna e oferta de animais, Caio? Se nós tirarmos uma foto do mercado hoje, nós temos oferta extremamente em baixa, demanda externa indo muito bem, então a gente deve fechar julho muito bem, e demanda interna ainda naquele solavanco. A gente continua com a carne bovina no atacado a R$ 13,60. Você fala, mas por que a carne bovina não sobe nem desce? Porque o frigorífico está ajustando o abate, a produção de carne com a demanda interna. Então ele fala, bom, se a demanda não precisa de carne, eu vou manter esse nível de abate e eu mantenho o preço da carne. Então está bem equalizado essa continha. Agora, semana que vem nós podemos ter a melhora da demanda interna, que seria algo extremamente positivo, que poderia influenciar a arroba para cima. Só que, por outro lado, nós podemos ter nas próximas semanas um aumento da oferta. Bom, mas o aumento da oferta não deveria ter aparecido em julho? Deveria, e de certa maneira até apareceu. Só que o que nós observamos? Na última semana agora, nessa última semana, muitos pecuaristas que iriam entregar o animal essa semana viram que a arroba começou a subir de maneira, não vamos falar exponencial, mas de uma maneira linear. Então ele fala, bom, se essa semana eu estou ligando para o frigorífico, ele está com a escala apertadíssima, eu vou tentar deixar meu animal no coxo mais 10 dias, e semana que vem eu posso ter uma puxada da arroba. Então, o que eu estou fazendo na minha curva de custo versus receita é melhor eu segurar esse animal mais um pouquinho. Então, a oferta que entrar nessa última semana de julho, eu acredito que deve entrar mais na semana que vem. Justamente, meramente, uma questão estratégica do pecuarista, olhando como está escalado o frigorífico e como está a demanda internacional. Mas isso anularia, de alguma forma, aí, as consequências de uma melhora de demanda interna? Essa é a grande pergunta que nós teremos só a resposta só semana que vem. Tomara que não, tomara que a oferta mesmo interna, a demanda seja muito maior do que isso, mas a gente vai ter que monitorar isso. Essa, na minha opinião, para a semana que vem, vai ser o grande ponto-chave. Será que teremos oferta semana que vem maior que observada essa semana? Se essa oferta aparecer, os frigoríficos vão conseguir alongar a escala? Do outro lado, e a demanda interna? Qual será a reação dela na primeira semana do mês? Nós tivemos os dados de desemprego e eles foram melhores do que o esperado. Então, será que a renda vai começar a voltar? Será que a confiança do consumidor vai voltar a funcionar ou não? Então, tudo isso vão ser perguntas que nós teremos a resposta só semana que vem. Então, semana que vem vai ser muito importante para nós entendermos como vai ser a reação da oferta em agosto e também qual vai ser o primeiro impacto da demanda interna daqui para frente. Demanda interna versus oferta de animais. Isso a gente precisa, então, observar e acompanhar cenas dos próximos capítulos. Certo, Caio? Exatamente. Achando a concepção é isso e monitorar a questão chinesa. Muito bem. Mas você acha que tem fôlego aí para novas altas na arroba? Olha, nesse momento, eu acho que, por enquanto, nós vamos ver a arroba estável. Não vamos ver a arroba subindo, mas também não vamos ver ela caindo. Eu acho que os turistas devem tentar, eles estão com a escala muito apertada, mas devem tentar alongar as escalas até o fim dessa semana, fazendo grandes lotes. Então, fecha um grande volume, um grande lote de animais, paga um pouco a mais, mas você consegue escalar um pouco mais essa semana, para a semana que vem, e aí na segunda e na terça-feira tentar recuar um pouco. Agora, vamos ver como vai ser o comportamento da demanda interna. Mas, na minha visão, até semana que vem, por enquanto, você vai ver a arroba aqui em São Paulo a 220, podendo aí 222, mas eu acho que vai ser algo mais estável. Tomara que suba o preço, mas eu acho que no curtíssimo prazo, seria algo mais de estabilidade. É mais uma correção do que propriamente uma tendência de alta, né? A tendência de alta já está no mercado, né? Nós vimos a arroba
indo muito para cima, mas eu continuo com um sentimento muito de alerta. Desde o começo da pandemia, eu acho que eu tenho sido as pessoas com quem eu converso, tô mais receoso. Tô falando, não, a rua vai subir, eu sempre fico muito receoso, porque olhando o mercado, eu estou vendo que o mercado é sustentado por algumas coisas que me preocupam, que não é a sustentação ou a tendência de alta via demanda interna, que é a que a gente mais gostaria, que era até a nossa percepção no começo do ano. Não, 2020 a coisa vai, porque a demanda interna vai ser boa, a demanda externa vai ser boa, então a gente vai ver a demanda puxando todo mundo. Então, continuo com muita cautela com esse mercado. Obviamente, a gente sempre é muito otimista, mas eu sempre sou uma pessoa muito conservadora. Então, eu acho que é um momento de atenção. Aproveite os preços bons para ser feitas as vendas. Obviamente, a reposição, ela acaba impactando um pouquinho a conta. A gente está vendo a reposição muito cara, mas tem que aproveitar e tomar muito cuidado. Compra nesse momento com nenhum tipo de espécie de seguro, ou trava na BMF, ou termo, tem que tomar muito cuidado, porque, pelo que eu tenho notado, as contas de quem está comprando uma reposição agora, de quem está comprando milho agora, farelo, torta, alguma coisa nesse sentido, as contas são muito parelhas. Então tem que tomar muito cuidado, porque o mercado ele tá bom, pode ficar melhor, mas também existe a chance dele ficar pior. Então a gente sempre tem que estar preparado para o pior e torcer para o melhor. Então eu acho que essa é a grande dica que eu tenho falado com todos e dado para todo mundo. Legal. Caio, muito obrigado, viu, meu caro, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, analisando o mercado do boi. Volte sempre, Caio. Obrigado, boa tarde para ti, boa tarde a todos. Valeu, abraço. Tá aí o Caio Toledo Godoy, consultor de gerenciamento de risco da Stonex, conversando com a gente sobre as tendências do mercado. Aparentemente, o mercado externo já está precificado em função da boa demanda que segue acontecendo. Tem só um questionamento em relação ao que vai acontecer com a China nesse momento. Mas a grande pergunta é se, por causa da taxa de câmbio, dessa relação do real com o dólar, o dólar perdendo espaço aí, isso já está afetando o preço de alguns cortes, principalmente de dianteiros aí, que começaram a ficar menos competitivos, segundo colocou aqui para a gente o Caio Toledo. E essa menor competição dos cortes dianteiros pode reduzir o ágio que o boi China hoje tem em relação ao boi comum. Essa é a expectativa do Caio. Não está acontecendo ainda, mas é um alerta, um sinal de alerta aí para a gente acompanhar essa possibilidade. Com relação à oferta, o Caio lembrou que existe uma oferta, sim, pronta para ser colocada no mercado. No entanto, por uma opção do pecuarista, principalmente o confinador nesse momento, ele deve atrasar em uma semaninha, 10 dias aí a entrada desses animais para tentar pegar um melhor momento de comercialização, que é o início do mês. E isso vai coincidir, portanto, com a demanda interna, tradicional demanda interna, que melhora justamente nesse período de recebimento dos salários. A grande dúvida é se esse aumento de oferta, num momento em que tem aumento de demanda interna, se uma coisa não anula a outra e a gente pode ter aí uma sustentação dos preços da arroba sendo verificada, ou se de fato a demanda vai pesar mais. Se isso acontecer, pode haver reflexo aí no andamento das cotações, um andamento positivo, que pode ser, inclusive, pontual, marcado ali, principalmente naqueles primeiros 15 dias do mês de agosto. Vamos ficar atento a essa movimentação, principalmente a partir da semana que vem. Segundo o Caio, semana que vem é uma semana muito importante para a definição dos preços da arroba. Vamos às negociações, vamos ver lá na B3 como estão as negociações no dia de hoje. Mercado recuando um pouquinho, agosto R$ 225, uma queda de 0,2%, setembro R$ 222,85, queda de 0,4%, outubro R$ 223,35, queda de 0,29%, e o novembro R$ 223,45, queda de 0,31%. Mercado futuro um pouco menos otimista aí em relação aos números. O indicador CPEA fechou ontem com uma alta expressiva até
3,07% a R$ 226,40. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, trazendo as informações políticas, os bastidores lá de Brasília, as informações econômicas, o andamento, a movimentação aí da economia brasileira e principalmente pontuando mercados importantes aí, como o da soja, do milho, do boi, trazendo informações relevantes para você num programa dinâmico, num programa onde se discute muito os cenários aí da produção brasileira. Continue com a gente, daqui a pouquinho, portanto, a partir de 1h da tarde, Tempo e Mercado aqui no Notícias Agrícolas.